o celular de sua mãe lá. Conversar não. Atrapalha o papai. E aqui, ó, tá vendo? Tá o celular, ó. Se balançar, vai cair. Tem lista de presença ainda, subiu? Getúlio, ninguém nem vai discutir o projeto, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, vereadores, vereadora, pessoal que nos assiste aí de suas residências, e todos aqui presentes. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito o vereador Fabiano Osto que faça a leitura bíblica. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Amém. Amém. Comunico que a ata da presente sessão será votada na próxima sessão ordinária. Comunico que na presente sessão os vereadores José Roque Oliveira e Orian Batista Pinheiro estão participando remotamente. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária realizada no 19 de janeiro de 2026. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada. Solicito o senhor secretário que faça a leitura das matérias constantes no expediente, podendo dar as explicações que forem necessárias. Mensagem número 3, 2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e senhora vereadora. Tenho a honra de encaminhar Zé, tá falhando aqui, tá ouvindo aí? Eu não estou ouvindo. sobre o Programa Municipal de Organizações Sociais da outras providências. A entidade Presidente, pela ordem. Não tô ouvindo. Nesse momento, passaremos à ordem do dia. De lei número 7, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar transferência às instituições privadas. Ativando o modo mudo aí, eu não sei. O Joia acabou de ler aqui o projeto, então eu vou colocar o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pela ordem, senhor presidente. Ei. Pode pôr não, Zé. Eu não ouvi nada do projeto. Eu não sei que projeto que estão votando. Esse projeto é das subvenções. É o único que tem em pauta hoje. Ah, tá legal. Eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado no primeiro turno, com exceção do vereador Léo, Gabriel e Lúcia. Zé Roque também. Orian também. Orian, esse projeto é um projeto de subvenções, de repasse de recursos para as instituições. Então, você falar aqui está ouvindo.
Então, projeto aprovado, com exceção também do vereador Orian e vereador Zé Roque. Orian, se quiser justificar seu voto, é seu momento. Fichas aí que foi até zerado, CDL, SOS Animais. Então, essa aí é minha justificativa, presidente. Obrigado. Pois não. Esse projeto, ele traz benefícios para as entidades. E eu só acho que a gente precisa discutir esse projeto um pouco melhor, porque as entidades, elas precisam do repasse desses valores. E igual veio para a pauta e depois voltou e foi mexido nele para que a gente tenha um pouco mais de clareza, que no próximo projeto ele seja mais claro, para que a gente possa contemplar essas entidades com valores um pouco melhores, para que eles possam honrar os compromissos, para que a gente não precise ficar tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para poder suplementar. E votei favorável, porque essas entidades precisam desses valores o quanto antes. Obrigado, vereador Renato. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a sessão extraordinária que realizará a seguir. Então, esse aí para votar o projeto em segundo turno. Convido novamente o vereador Fabiano Osh que faça a leitura bíblica. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Só vou suspender a sessão aqui por uns 5 minutos, até que o o sistema voltou no ar aqui, para ele colher as assinaturas aí. Quiser tomar um café aí?
da presente sessão será votada na próxima sessão ordinária. E, novamente, eu volto a reafirmar que o vereador Zé Roque e Orian estão participando remotamente. Passaremos à ordem do dia. Votação aqui no segundo turno do projeto de lei número 7 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar transferências a instituições privadas. Esse projeto já foi aprovado em primeiro turno, eu vou colocar ele em discussão aqui no segundo turno. Coloquem... Pois não. Colegas, antes de mais nada, boa noite. Levantar? Então tá. Veja bem, eu vi que alguns colegas votaram contra no segundo turno. Eu entendo que é um protesto, no primeiro turno. Eu entendo que é um protesto, né, em relação àquilo que nós havíamos emendado no orçamento, né? Só que, o que acontece? Esse valor da subvenção é um valor muito importante para as entidades, né? Se todo mundo aqui resolver protestar e votar contra, a gente vai deixar as entidades sem o dinheiro das subvenções. Então, assim, eu gostaria de pedir, encarecidamente, para todos os colegas, para votar a favor desse projeto, tá certo? Outra coisa que eu queria falar, um dos motivos que levou os colegas, né, a votar foi o seguinte. Eu vou puxar aqui para vocês, por exemplo, gostaria, né? Por exemplo, a APAI. A APAI, o valor dela é de R$371 mil, certo? Só que, além desses R$371 mil, nós temos ainda R$205 mil que nós destinamos de emenda impositiva para a APAI, né? Outra questão aqui, ASCAT. A ASCAT era 412 em 2025, esse ano foi diminuído muito, 283, lógico que eu não concordo, né? Eu acho que a ASCAT faz um trabalho brilhante em São Gabriel. Nós destinamos R$40 mil de emenda impositiva, que vai chegar basicamente num valor de R$320 mil, né? Mas, se nós formos comparar com outros anos, né? Porque o que acontece? A emenda impositiva ela não existia. A emenda impositiva ela não existia. Passou a existir no último mandato nosso, foi uma luta nossa, e a partir desse momento, as entidades passaram a receber muito mais dinheiro, né? O asilo mesmo. O asilo, o ano passado, foi 360 mil. O prefeito acresceu mais 30 mil no projeto desse ano. Mas aí, eu quero mostrar um demonstrativo para vocês aqui, referente, por exemplo, em 2017, de recurso próprio, foi passado para o asilo R$45 mil, 2018, R$60 mil, 2019, R$60 mil, e 2020, R$100 mil. Um total, nos 4 anos, de recurso próprio, do mandato anterior ao do Tiago, no valor de 266 mil. Em 2021, 22, 23 e 24, de recurso próprio para o asilo, foi 841 mil, né? Desse daí, tem também os recursos veiculados a Estado e União, que no mandato passado, lá entre 2017 e 2020, foi mandado 323 mil para o asilo de recursos do Estado da União. E 663 mil nos últimos 4, de 2021 a 2024. Para você ter uma ideia, somente vamos comparar aqui agora a APAI, né? A APAI, em 2017 a 2020, ela recebeu de recurso próprio 365 mil. Em 2021 a 2024, recebeu 675. Porém, só no ano de 2025, a APAI recebeu 400 mil
de recurso próprio. Então, quando a gente cria a emenda impositiva, a gente fortalece a Câmara Municipal, os vereadores podem dialogar mais com as entidades, e as entidades passaram a receber muito mais dinheiro do que recebiam no passado. Então, assim, isso foi um mérito dos vereadores, tanto da legislatura passada, quanto dessa legislatura também, porque já foi proposto para a gente derrubar as emendas impositivas e nós não derrubamos. Mas o recurso, ele sai do mesmo caixa, ele sai do caixa do município. Então, se a gente for comparar o quanto era investido no passado, nada contra a ex-prefeita Céia e o Léo, que era vice. Mas, nos últimos 4 anos, o valor foi muito maior. Então, assim, por mais que queiram mostrar para a sociedade que o Tiago está contra as entidades, ele não está. É porque nós estamos destinando, esse ano, R$1.300.000 de emenda impositiva para as nossas entidades. Então, assim, eu só quero justificar isso, né? Porque, igual o nosso colega Urian disse, tirou o dinheiro da SOS Animais das subvenções. Mas só de emenda impositiva, nós, vereadores, destinamos 131 mil para a SOS Animais. E aí, entra outra discussão também. Por que algumas entidades recebem dinheiro e outras não? E aí eu quero parabenizar, Léo, a Caritas Diocesana. A Caritas Diocesana, ela foi lá e protocolou o plano de trabalho. Falaram que tinha que mexer, que tinha algo errado, ela foi lá e corrigiu. E ela foi lá e conseguiu receber os 130 mil de emenda, inclusive 70 somente do vereador Zé Roque. Então não tem essa também que paga emenda de vereador de situação e não paga de oposição, não tem nada disso. Só do vereador. Mas eu entendo que é uma obrigação. Porém, o cofre, me permita beber sua água, o cofre é esse aqui. Se eu beber água, vai sair desse copo. A emenda impositiva, as subvenções, elas são todas dentro desse copo. Então, assim, não é porque o valor das subvenções diminuiu que os valores das entidades estão diminuindo. Nos últimos 4 anos do Tiago e esse ano do Tiago, os valores para as entidades estão sendo muito maior em razão das emendas impositivas. Então, a gente tem que colocar isso na balança também. Assim, eu não quero aqui, então assim, eu quero pedir para os colegas que votem a favor. Nós esse ano destinamos muito recurso para as entidades, nós vereadores, o mérito da Câmara, né, que agora a gente está dividindo, porque a emenda impositiva, se a gente for estudar direitinho, ela é obrigada a ser paga. Então, se a entidade apresentar o plano de trabalho, doe a quem doer, tem que pagar até 31 de dezembro. E todas as entidades que apresentaram o plano de trabalho no valor global daquilo que a gente destinou de emenda, foi pago. Quem, às vezes, caiu no conto do vigário e fala assim, não, esse valor não pode, não sei o quê, não, apresenta. Então, eu quero fazer um alerta para as entidades. Em relação às emendas impositivas que nós recebemos, nós mandamos ofício para todas as entidades, né, Fábio? Apresente o plano de trabalho de vocês, a emenda impositiva de vocês vai ser paga. Vai ser paga porque é obrigação do prefeito, mas eu quero aqui também fazer uma meia-culpa e dizer bem claro que nem o prefeito que mais destinou dinheiro para as associações na história de São Gabriel da Palha, em termos de montante do percentual daquilo que o município arrecada, foi o Tiago. Não porque também ele é bonzinho, mas é porque nós, vereadores, ao criarmos as emendas impositivas, a gente coloca uma situação que o município é obrigado a pagar e o município agora está colaborando muito mais. Então, assim, não podemos julgar porque o município, além das entidades, ela tem outras obrigações também para se cumprir, né? Então, nesse sentido, eu encerro a minha fala e peço aos colegas que votem a favor. As subvenções, ela é uma peça no orçamento que ela não é obrigada a ser paga. É um limite que você cria. Então, assim, o asilo é 390 mil que o prefeito mandou. Mas ele não é obrigado a gastar os 390 mil. Porque isso é uma prerrogativa dele. Agora, a emenda impositiva não. A emenda impositiva é obrigada a pagar. Então, assim, o que eu quero dizer é que
o prefeito tem cumprido com as subvenções. Ano passado, a gente extrapolou o orçamento, emendou demais, esticou demais a corda, e a gente aumentou muito os recursos das entidades, e ainda a gente aumentou 1.300.000 de emenda impositiva. Isso acaba gerando atrasos que não deveriam acontecer, e por isso eu acho que esse ano vai ser feito um reequilíbrio, mas, lógico, que a gente tem que manter o diálogo, e as subvenções, eu acredito que as subvenções têm que ser encaminhadas para a Câmara Municipal antes, porque nós, vereadores, temos esse poder. Se o prefeito mandou pouco para tal entidade, nós podemos sentar juntos, combinar e aumentar o valor para suprir as necessidades dessas entidades. Eu acho que o dinheiro público não pode ser feito assim, vamos mandar 50 mil a mais para essa, vamos mandar 100 mil a mais para aquela, não, aquela lá é meu eleitor, vamos mandar mais. Não pode. Então, eu acho que as subvenções vindo antes, nós, vereadores, na hora de destinarmos as nossas emendas impositivas, nós vamos ter a capacidade de dialogar com as entidades e suplementar aquilo que ela necessita para trabalhar ao longo do ano. Eu acho que gestão pública é isso, é gastar menos e fazer muito mais. Pelo menos da nossa parte tem que haver esse bom senso. Um abraço e boa noite a todos. Coloca o projeto. Gabriel. Gabriel tem a Bruno, palavra. 10 minutos vai encerrar a reunião, hein? Acompanhe aí. Boa noite a todos. Vereador Getúlio, em partes da sua fala eu concordo, mas eu também concordo que você, como membro da comissão, vocês colocaram no primeiro projeto das subvenções determinados valores que podiam ajudar muito as instituições. E o prefeito vetou esse projeto. Após isso, a gente também destinou nossas emendas impositivas. Eles fizeram uma jogada dentro da prefeitura que as instituições que mais receberam emendas foram as que retiraram os valores das subvenções. Então, de que valeu as nossas emendas impositivas? Sendo que eles retiraram das subvenções os valores, ao invés de acrescentar. É só essa posição, a gente não está contra as instituições que receberam os mesmos valores ou a mais, a gente só está aqui para defender as instituições que não receberam nada. E só pegando aí essa charada, a questão do copo, se você beber sozinho, você mata todo mundo de sede. Léo. Presidente, eu fiz um compromisso de não discursar hoje com o senhor, mas eu vou quebrar aqui a minha protocolo, mas serei rápido. Quero cumprimentar aqui o Silvinei, que está ali, o Neném, que é servidor público, e o nosso companheiro Marroca, um belíssimo motorista de máquina pesada, que sempre foi operador. Muito obrigado, Renato, que sempre foi um servidor exemplar, como o Neném Boni, que também sempre foi na prefeitura. Cumprimentar todos que estão online, que eu vejo aqui as mensagens estão chegando. E quero também, César, te cumprimentar pela sua primeira sessão. Que você seja bem-vindo. Tá? É importante você estar aqui conosco, juntando na defesa, né, do menos favorecido. E é isso que a gente espera, né, de cada luta de vereador aqui. E você aqui dentro com nós, sendo um jovem, é importante porque todos os vereadores aqui também fazem um trabalho espetacular em suas bases. Mas eu queria aqui ser ligeiro e dizer o seguinte: como nossa liderança ficou com o Gabriel hoje aqui para ele falar, na presença aqui, na ausência do nosso vereador Zé Roque, e aí eu agradeço o Orian também por ter caminhado na mesma votação, mas a gente não vai conseguir, Getúlio, atender o seu pedido, porque não em questão dos vereadores, viu, Robinho? Que os vereadores estão fazendo um trabalho espetacular na liderança do nosso presidente Aguilar, que eu sei que vocês se reuniram hoje, e eu acho que toda decisão que ela é tomada em conjunto, ela fica mais fortalecida. E isso é importante para que a gente discuta com a comunidade. Mas esse projeto de hoje aqui, eu vou dar um exemplo só para mim não esticar mais a discussão, Sargento Jeque.
nosso ex-vereador, que sempre foi um batalhador aqui conosco no mandato passado. O prefeito, ele não trata todas as entidades iguais. E isso nos preocupa, porque ele precisa de conversar, Robinho, com a sociedade, e principalmente conosco. Conversa muito com a base, ele está certo. Quando eu faço uma demanda nas redes sociais, eu estou levando para ele um problema, torcendo para que ele atenda, porque ele não vai atender a mim, Silvinei. Ele vai atender a sua comunidade ali em cima, como é o Gustavo Boni, João Colombo, aquela região, Nova Combone. E aí eu vou dar o exemplo, Getúlio, do massacre que o prefeito vem fazendo com os trabalhadores da ASCAT. 4 meses sem receber um salário mínimo, você acha que é fácil? Ter que pegar dinheiro emprestado, ter que pedir favor aos outros, um pai de família ter que ir para a rua, catar lixo, o filho está lá dentro da loja. E ter que aguentar isso? Eu acho que essa casa aqui, ela está aqui para defender o interesse da população. O prefeito não tem que vir aqui falar alto, ainda mais prefeito que não conversa com as comunidades, que não faz uma audiência pública. Está aí, ó o exemplo, está aí, passando nas ruas, aquela tinta preta, sem discutir com nenhum morador. Eu duvido vocês me mostram, prefeito. Amanhã cedo você me chama ou me manda no meu WhatsApp uma reunião que o senhor fez para perguntar se eles queriam um asfalto na rua Padre Simão, na rua Duque de Caxias, ou nessa rua aqui do Chapeuzinho. Ali tem problema de pluvial, presidente. Água ali, dia de chuva, é um problema. Eu fui acostumado, Robinho, a ser vereador no passado, de ter que ir lá para cima na invasão, num panelaço, você era mais jovem, que quando abriu a invasão, era panela, era ameaça de gente que veio de fora, gente de periculosidade, veio de fora para invadir e vender. Nós fomos para lá, nós chegamos para a comunidade. É o orçamento, isso aqui é participação de orçamento, subvenção, eu estou falando. Quando faz isso, e não, o senhor falou, eu não entrei na sua discussão. Tá, eu vou concluir. Então, gente, o que é orçamento? O que é subvenção? É ouvir a comunidade. Ninguém ouviu a comunidade. A Sônia está aqui, Getúlio, precisando de até pedir ajuda do Fagner novamente. Nós aprovamos a nutricionista e até hoje, faz 1 ano, César, hoje, que eles não têm nutricionista. E os nossos idosos precisam de receber uma alimentação balanceada. A Marcela fez o compromisso com os 2, até hoje, Disseu, não cumpriu. Quando eu falo aqui, eu não estou jogando o problema para o vereador, eu estou jogando para o prefeito, porque eu tenho certeza que, mais que vocês defendem aqui, o orçamento vocês querem cumprir ele. E graças a Deus, Getúlio, que nós aprovamos e vocês não fizeram a doideira de tirar nossas emendas impositivas. Porque a emenda impositiva, né, Sargento Jake, é a maior dignidade do vereador de ir lá na comunidade entregar um bem que vai fazer bem para a comunidade. Então, presidente, parabéns para o senhor e muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer. Primeiro eu queria desejar boa noite a todos que nos assistem, a todos que estão no plenário. Agradecer a receptividade aqui do vereador Léo, de todos os vereadores, todos os servidores aqui da casa. Foi muito bem recebido. Quero justificar meu voto também, senhor presidente. Dizer que eu vou estar acompanhando a maioria aqui dos nossos companheiros vereadores. Eu ainda não tive a oportunidade de poder ler todo o projeto. A gente chegou aqui recentemente, mas eu conversei já com os vereadores Getúlio, vereador Fagner, que estão mais por dentro do projeto. Queria ter discutido um pouco com o Léo também, mas não tive tempo.
Então, vou estar votando favorável para a gente não acontecer o que aconteceu no ano passado, de ter atraso, como o vereador Getulinho bem destacou. Mas, fugindo um pouquinho do assunto, a questão lá do asfalto que teve ali no bairro, na Roxa do Chapeuzinho Vermelho, Léo, eu estive presente lá ontem, fiquei lá das 10 até em torno das 11 horas da noite, conversei com alguns moradores, não teve nenhuma queixa. Então, eu entendo que a população ficou satisfeita e agradecida com o serviço que está sendo realizado ali. Então, essa é a minha fala. Obrigado aí, César, por sua participação. O motivo maior, César, da gente convocar essa extraordinária foi justamente para não atrasar o pagamento das entidades, porque nós temos preocupação com as entidades e queremos que elas recebam, depois do projeto, o mais rápido possível. Não é isso, vereador Getúlio? Então, obrigado aí pelo seu apoio. O Fagner. Boa noite a todos que comparecem aqui para assistir ao vivo. Vou cumprimentar aqui também meus nobres colegas vereadores e dar as boas-vindas ao César, aqui participando da sua primeira sessão. Cumprimentar cordialmente a mesa e a todos que nos assistem de casa. Justificando também a circunstância específica da gente estar votando a subvenção, porque fui questionado por isso, a respeito disso ontem, e expliquei assim ao cidadão. Ele diz o seguinte: poxa, Fagner, você está na Comissão de Orçamento e Finanças, vocês desenvolveram um trabalho de orçamento, veio um veto, você manteve o veto. Sim, a gente manteve o veto porque a gente não quer atrasar os valores que as instituições vão receber. Se a gente fizesse qualquer outra coisa aqui, a gente travaria essa questão. Então, vou explicar rapidamente sobre subvenção para vocês da seguinte maneira. A subvenção é um teto que a gente dá, a gente autoriza, uma lei autorizativa. Ela não vincula obrigação à prefeitura de dar aquele valor às instituições. Como o meu colega Getúlio bem falou, esses valores vêm sendo maiores do que costumeiramente eram nas gestões do prefeito Thiago Rocha. Então, Thiago Rocha, se você for fazer ele pelo montante e percentagem, ele está entregando bastante subvenção para as instituições. Já é o ideal para essas instituições? Claro que não. E é um trabalho da Câmara, que nós estamos fazendo, para que essas instituições sejam cada vez melhor atendidas pela Prefeitura nesse sentido, fazendo uma divisão um pouco maior e investindo um pouco mais nelas. Nós sabemos que é difícil, houve toda a questão de emendas impositivas que entraram nos últimos 2 anos, que era algo que a Prefeitura não tinha que lidar antigamente. Eu acho que foi muito positivo para os vereadores poderem apontar onde falta, né? E nós fizemos esse trabalho. O Léo me pediu ajuda aqui, como ele bem disse, relacionado a nutricionista do asilo. Imediatamente, Léo, eu conversei com a Sônia, que está aqui, me coloquei à disposição para ir atrás de soluções e já mandei mensagem para questionar. Não sei se é suficiente, se não for, nós vamos trabalhar a respeito, porque tem outra característica dessa lei de subvenção. Ela não é fixa. A Prefeitura pode apresentar uma melhoria ou outra subvenção para o meio do ano, para o final do ano, apesar de não ser uma situação típica, mas ela pode ser melhorada depois. A Prefeitura, a resposta que me deram é a seguinte, em relação à nutricionista 2026. Aí eu já conseguia que eles me respondessem. Eles adicionaram R$30 mil, além da subvenção padrão que eles teriam colocado, para que essa nutricionista fosse atendida. Eu não sei se é suficiente para pagar o salário dela, mas se não for, nós vamos correr atrás disso também. Então, os detalhes. Por que nós mantivemos o veto? Porque é melhor do que judicializar e ficar no embate Câmara-Prefeitura e estender isso por muitos meses. Porque enquanto a gente fica discutindo, a entidade fica sem dinheiro. A gente precisa que eles recebam isso logo. Tem muita entidade aí com atrasados, com dificuldade para receber, com plano de trabalho que ainda não está perfeito, e nós vamos tentar ajudar, inclusive, nisso. Então, esse foi o motivo da gente correr com essa lei e da gente manter veto, trabalhar para que isso aconteça da maneira mais rápida possível. Porque, bem ou mal, a gente pode melhorar isso depois e a gente precisa que esses planos sejam entregues logo, para que vocês recebam logo os valores destinados a vocês. Ainda já sabemos que não é ideal, mas vamos trabalhar para que seja. Em relação ao nutricionista, só frisando, tivemos um acréscimo de R$30 mil na subvenção original da Prefeitura para que ela fosse contratada. Basicamente é isso.
vereador. Um minuto aqui para reconectar ali, porque senão a gente... em segundo turno. Mas pelo menos como estão, estou atrás se manifesta. Ficou olhando em votos. Eles não têm votos.
Aprovado. A nota acaba encerrando a presente sessão com os senhores vereadores da sessão ordinária. Realizado no dia 23 de fevereiro do ano em curso. Boa noite a todos, bom retorno aos seus lares. E lembrando aqui a todos os vereadores que a homenagem às mulheres vai ser no dia 12 de março. Então, vocês têm até sexta-feira para indicarem aí as suas homenageadas. Ô, Lúcia, você ouviu aí, né, Lúcia? Vereadora Lúcia.